Estamos aqui em mais um podcast do CRM Paraíba. Meu nome é Cláudio Orestes e estamos conversando com a doutora Eugênia Montenegro, que dessa vez irá abordar um tema especial, a diabetes infanto-juvenil. Doutora Eugênia. Uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês, principalmente hoje abordando esse tema palpitante, tema que preocupa e ao mesmo tempo nos instiga a aprender cada vez mais e poder ajudar essas famílias. Doutora Eugênia, o que é diabetes infanto-juvenil? Então, diferente do diabetes tipo 2, que é um diabetes prevenível e evitável, o tipo 1 não. O tipo 1 tem uma etiologia francamente autoimune. Por ser autoimune, nós não temos poder sobre época de aparecimento, causas do aparecimento. A gente tem sinais e indícios de que por algum desequilíbrio, quer seja de ordem emocional, infecciosa, inflamatória, vai se eclodir um quadro que estava reservado para acontecer na infância, adolescência ou no máximo adulto jovem. Então, a predisposição, digamos assim, a genética para ter o tipo 1 nasce com a gente. E vai acontecer independente do que a gente come e de como a gente vive. Inclusive, independente de se tem familiares diabéticos Isso. ou não. A gente só vai ter uma relação direta familiar em gêmeos univitelinos. Qualquer outro parentesco no tipo 1 não vai nos... Não é uma referência. Não vai ser referência. E interessante também que, às vezes, independente do perfil do paciente, Sim. Isso pode acontecer independente. Esperar uma criança gordinha? Não esperem. Que come muito doce, ele é assim porque... Esperar uma formiguinha que adora doce? Não esperem. Quando o tipo 1 se manifesta, 90% do pâncreas está falido. Por isso que ele é 100% insulino dependente. Não se guarda uma glicemia alterada na infância, porque quando o quadro se deflagra, já está falido o órgão. E os sintomas são abruptos, né? Os 4 P's do tipo 1, eles realmente acontecem na infância. A poliúria, a polidipsia, a polifagia e a perda ponderal, elas estão presentes na anamnese do diabetes tipo 1. É clássico. E assim, de certa maneira, é uma doença, tem um cunho, um aspecto psicológico muito premente, porque existe uma mudança de comportamento, de vida, a ser seguida depois do diagnóstico, que é muito impactante, tanto para o paciente, que não sabe, às vezes, o porquê ele, e a família, que fica desesperada. E procurando culpa, e procurando os porquês, né? A primeira consulta costuma ser uma consulta mais demorada, porque a gente vai tentar tirar esse peso das costas dos pais, dos cuidadores. Não existe um porquê para o tipo 1, não existe culpa, não existe um erro alimentar que vá justificar a eclosão do quadro, né? Então, a mudança de estilo de vida da família, dos que circulam aquela criança, ela se faz urgente e necessária. Mas nós, profissionais de saúde, educadores, por que não falar assim, precisamos ter essa maturidade de ultrapassar essa fase de adaptação com tranquilidade, com segurança, mostrando que existe horizonte, que existe uma vida saudável e feliz, apesar do diabetes. E é interessante essa questão de culpa, que às vezes os pais tentam compensar de forma material a criança de alguma forma, e pode, de certa maneira, estragar tentando compensar essa culpa. Isso. A gente é de uma cultura de que a compensação ela é muito em torno da comida. E muitas vezes, de forma errônea, por não poder doce,
se exagera em fritura, se exagera em massa, e acaba que o carboidrato está lá por trás, né? Presente. E outras taxas podem surgir, como a dislipidemia, por que não, né? No diabetes tipo 1. Então, a gente teria mais um problema para resolver, além da questão glicêmica propriamente dita. Sem falar nos outros presentes que essa família pode, né, resolver dar em forma de compensação, com pena, porque o bichinho, porque o pobrezinho, porque o coitadinho. Vitimizar. Então, a gente procura tornar o DM1 dono de si, autônomo, independente. E ele próprio participe do seu próprio cuidado. Isso. Quando essa educação que essa primeira consulta traz, ensinando o manejo das insulinas, ensinando as anotações das glicemias que são aferidas em ponta de dedo, para aqueles que ainda não estão usando seus sensores intersticiais, que é uma das novidades da tecnologia que chegou para melhorar esse estilo de vida do DM1, que eu acho que grande parte da angústia da família são as inúmeras picadas de ponta de dedo, além das aplicações várias ao longo do dia da insulina. O tratamento preconizado, hoje em dia, é o que mimetiza a função de um pâncreas normal. E o nosso pâncreas, ele funciona várias vezes ao dia. Ele tem um basal para a gente viver, mas ele faz picos em cada refeição incluindo os lanches. Então, imagina a gente mimetizar isso com canetas de insulina, com seringas de insulina, dependendo se eu estou no meio público ou privado. Então, além disso, a aferição glicêmica antes da refeição, para que eu possa tomar uma decisão do quanto de insulina aquela criança vai precisar para aquela refeição que vai ser ingerida agora, é o pulo do gato. Nesse aspecto, a tecnologia tem ajudado bastante, né? Sim. A questão desses sensores, a confiabilidade dele já é... A gente tem uma distância de 10 a 15% entre uma aferição intersticial e a capilar. Certo. Significa que se eu estou com um valor muito alto ou muito baixo no sensor, eu devo checar na ponta de dedo antes de tomar uma decisão. Grande parte do dia eu não vou precisar. Então certo? Isso reduz, é uma forma de reduzir. É uma libertação, picadas, gente. Né? Outro aspecto que a gente tem ideia, tão grave como a insulina alta, às vezes a insulina baixa. A glicemia, você quer dizer, A glicemia, desculpe. Isso. Então, a glicemia baixa, ele também pode ser um fator de risco. É ainda mais temível do que a glicemia elevada. A hiperglicemia, os pais conduzem melhor, porque já viram professores na aplicação de insulina, mais do que nós médicos que vemos o paciente de 3 em 3 meses. O pai, a mãe, os cuidadores e o próprio paciente, eles conhecem o corpo, conhecem a forma, a sensibilidade a cada alimento que está sendo oferecido, o que acontece naquele organismo com uma banda de mamão, o que acontece naquele organismo com uma fatia de melão. E enquanto que nós vamos ver a partir de exames, a partir de relatos, a partir de números, a cada 3 meses nas consultas regulares. Mas aí, voltando para a questão dos avanços tecnológicos, dessa monitorização, em que é que isso vai ajudar, é que a gente sabe que aferindo a cada refeição ponta de dedo ou medindo de forma intersticial a cada refeição, a gente só vai precisar tomar uma atitude estando muito alta ou muito baixa para que evite idas desnecessárias ao hospital, por exemplo. E em relação à hipoglicemia, que foi a pergunta principal, o nosso medo maior da hipoglicemia é a perda do sentido, é o desmaio, é a crise convulsiva. Isso foge do controle dos pais. Enquanto que a glicemia elevada, não. Ele vai fazer no máximo um cálculo e vai aplicar a quantidade de insulina suficiente para reduzir aquele X de aumento. Já a hipo, não. Se o menino desfalece, se o menino desmaia, como é que vai colocar açúcar nessa boca? E tem outro aspecto. Pode ser uma outra doença. Sim, confunde-se, né? Se eu tiver um quadro neurológico também, e se eu estiver diante de uma neuropatia, né? Então, assim,
Aí, sem dúvida alguma, gente, a hipoglicemia Deixa é muito mais mais inseguro. temível. Deixa a família sensível. Ainda voltando ao aspecto tecnológico, com relação a gente tem uma perspectiva de deixar de furar a criança. Então, as bombas de insulina também têm, a cada ano, sido aprimoradas. A gente tem, hoje em dia, praticamente já pâncreas artificiais, com tamanhos menores do que o nosso aparelho de celular, e à prova d'água, capazes de acompanhar uma aula de natação, um mergulho, um banho, enfim. Capazes de serem desativadas numa hipoglicemia, ou seja, a mínima percepção de que a glicose está baixa, o aparelho desliga automaticamente. Olha só, que avanço, gente. Seria mais ou menos na tecnologia, a gente chama o WebWare. Eles vestem esses aparelhos e passam a incorporar o corpo, fazer a incorporação desses aparelhos. Os mais modernos, eles conseguem não só aplicar as insulinas em microdoses ao longo do dia. A insulina utilizada nas bombas de insulina é apenas a ultra rápida. Eles não utilizam a basal, porque eles fazem micro aplicações de ultra rápida o dia inteiro, de acordo com a necessidade. Então é um pâncreas. É um pâncreas artificial. Inteligente. É um pâncreas inteligente. Como também os novos aparelhos também conseguem medir, fazer o papel do sensor de glicose. Então, as duas tecnologias juntas em um único aparelho. É um sonho, né? Também mas que já é realidade em alguns países. E também se comenta a questão do spray, do uso de insulina. Então, spray. outra vertente dos estudos, das pesquisas, é como transformar a insulina em não injetável, na via de administração que não seja a subcutânea, certo. Que é um dos maiores sofrimentos para a pediatria, né, para os pais dos familiares e os familiares do paciente. Então, a insulina inalada, vem e vai, novos estudos, degradação pelo estômago, volta, capacidade de atingir a árvore respiratória causando dano ou não, enfim, todas essas modificações na molécula estão sendo feitas para tentar torná-la mais uma vez acessível e segura, essa é a palavra. Outra linha de pesquisa que a gente também assistiu ano passado, um movimento em São Paulo, quando a insulina completou 100 anos de existência em 2023, foi a questão de como transformar a ilhota pancreática em um terreno não visualizado pelo sistema imune, ou seja, como interferir na autoimunidade, que seria o controle da raiz do problema, e não apenas o tratamento do problema já deflagrado. Neutralizar o ataque. Fazer com que essa célula beta fique invisível ao ataque do sistema imune. Então, acho que o reumato também tem essa pesquisa, o hepatologista, tantos outros colegas com suas doenças autoimunes, também tem essa linha de pesquisa. Eu sei que o pessoal da reumato utiliza muito anticorpo monoclonal. Anticorpo monoclonal, altas doses de corticoide. Sim. Tudo isso é feito também em linhas de pesquisa com diabetes. Mas ainda não é viável. É um futuro, é uma perspectiva. Certo. Ao mesmo tempo em que nossas bombas de insulina avançam e estamos praticamente 100% num pâncreas artificial a oferecer, ao mesmo tempo, esta outra linha de pesquisa avança em relação à causa. Bom, aqui eu estou tratando, mas e se eu conseguir resolver, aniquilar, neutralizar essa causa, a origem do problema? Aí seria perfeito. A perspectiva. Em termos de um impacto muito grande da qualidade de vida, tem muito questionado, principalmente, não é nem na criança, eu acho que é mais no adolescente, porque o adolescente tem uma prerrogativa assim, de autonomia, de independência, de onipresença e por aí vai. Então, o que torna, às vezes, desafiador esse reviravolta que ele dá na vida. Sim. O que é que a senhora tem de experiência para relatar nesse aspecto? Quando a primodescompensação acontece na infância, e essa transição da infância para a adolescência acontece com o paciente já diabético,
é menos difícil. Não é que não seja difícil. A adolescência é difícil sempre. Porque é por todas essas características inerentes a essa fase de transição, eles não querem se sentir diferentes dos pares. Dos os seus ídolos são seus pares, não são mais os pais, são os pares. Ter limitações. Não querem limites, não querem se sentir diferentes. E quando a prima descompensação acontece na adolescência, gente, como é mais complicado. Como dizer que o que você fez não poderá mais ser feito? Eu costumo dizer que quando a lembrança é curta, a adaptação é mais fácil, mas quando eu tenho uma história de lembranças que precisa ser radicalmente e rapidamente modificada, então aí sim a gente tem um desafio maior. E aí vem os nossos parceiros, né, que dessa equipe multi que se junta a nós nessa luta, que vai se propagar por toda a vida. Aí vem a psicologia, aí vem a nutrição com as adaptações do cardápio, com a contagem de carboidratos, que eu digo que a contagem hoje é um grande passo para essa liberdade que tanto o adolescente gosta. É saber que hoje eu vou ter um rodízio de pizza para ir, mas eu vou fazer os meus cálculos e eu vou tomar a minha quantidade de insulina capaz de neutralizar, de digerir aquela quantidade programada, ou seja, é uma irresponsabilidade vigiada, é um limite que eu vou extrapolar, mas com responsabilidade. Por quê? Porque eu consigo manejar através da contagem de carboidrato, através de um controle da minha ansiedade, dessa maturidade que também vai chegando com o apoio da psicologia, da psicoterapia. Então, a gente tem parceiros e aliados de peso, de peso. E, então, eles têm direito também ao momento de lixo. Tem. Aí é que tá. Eu costumo dizer que sim. Justamente por isso, porque a gente agora consegue lançar a mão de uma contagem de carboidrato, de uma dose de insulina específica, com insulinas ultra rápidas, de rápida degradação, e que específicas para esses momentos de extra. E tem uma questão também do adolescente, a questão do crescimento e desenvolvimento, o crescimento particularmente, que pode ter um impacto maior, né? E aí também, assim, na perspectiva dele, da família, gera também ansiedade, né? É uma fase que requer, inclusive, uma dose maior de insulina, a gente já sabe disso. A gente vinha com parâmetros de 0,3 a 0,5 unidades quilo-dia na infância. Na adolescência, a gente triplica isso de boa. É uma fase de crescimento, é uma fase de mudança de constituição corpórea, mas também de mudanças hormonais como um todo, de puberdade, de comportamento, que requer sim uma dose bem maior e adaptações de toda essa equipe que está por volta. E do ponto de vista da família, de um paciente que tem uma patologia que é desafiadora e que é angustiante e que, de certa maneira, os pais sofrem junto com a criança. Então, essa transferência dessa responsabilidade que vai sendo dada pouco a pouco para o próprio paciente é muito importante. Fazer com que esse cordão umbilical seja cada vez mais fácil de ser cortado. Quando a gente pega a transição, repetindo aquele raciocínio, da infância para a adolescência, eu acho ainda mais fácil. Porque os pais gradativamente vão liberando e confiando no filho. Quando isso acontece um pouquinho mais para frente, é uma angústia maior, mas que a gente vê isso também. Porque, de certa forma, o adolescente já é um pouco mais autônomo, ele mesmo já vai querer cuidar de si, mesmo que sob supervisão. Então, esse sob supervisão eu preciso frisar de que é necessário, gente. A semana passada eu respondi um parecer no Arlinda de uma criança de 10 anos que descompensou pós-festas de fim de ano, uma coisa natural, mas que ao conversar com a criança, toda a condução é dela. Não tem supervisão. Como 10 anos sem supervisão? 10 anos sem diabetes precisa de supervisão? Imagine 10 anos portador de diabetes tipo 1. Então, é impossível não ter supervisão. Do ponto de órgãos-alvos, que eventualmente podem ser atingidos, quais são os cuidados com os órgãos?
Anualmente, eles passam por fundo de olho, eles têm que fazer a visita oftalmológica anual. Certo. E dentro dos exames laboratoriais, que a cada 3 meses eles nos trazem, a gente avalia a função renal, a gente avalia a função hepática, a gente está sempre, né, dando essa visão multi, né, incluindo os outros órgãos também. Bom, infelizmente a gente está partindo para o final da nosso podcast, mas eu gostaria que a senhora desse uma mensagem que a senhora acha importante para as famílias, para os pacientes, que alguns podem ter acesso a esse podcast, para repassar para eles alguma perspectiva. Costumo dizer para os meus pacientes diabéticos que o diabético tipo 1, ele é um dos pacientes mais saudáveis que a pediatria ou que a medicina pode acompanhar. Porque eles estão a cada 3 meses sendo vistos, revistos, analisados, ajustados, monitorados, cuidados. Eles vão ter oportunidade agora, com todos esses avanços que, graças a Deus, são realidade, a ter seus momentos de escape, que são pontuais e não regra. Isso é importante. Nunca transformar a exceção em regra, e que vão se descobrir completos, autônomos e felizes, sim, para terem seus futuros, suas famílias, suas profissões. Quantos e quantos colegas diabéticos nós não temos? Exato. Portanto, não existe limite em relação à cognição, em relação a sucesso. Né? Então, graças a Deus, a gente tem muita coisa boa para acontecer, e só esperança, e só alegria e fé de que não é apenas um desejo, já é realidade. O futuro que a gente tanto esperava já é um presente. E isso nos alegra, nos deixa muito satisfeitos. Eu só tenho a agradecer, né, essa visão maravilhosa de uma perspectiva que tranquiliza a família e o próprio paciente, e a sua presença, a sua contribuição foi muito importante. Muito obrigado. Muito obrigada também, estou às ordens sempre que necessário.